Feliz no Botafogo, Igor Jesus rejeita uma proposta de 30 milhões de euros vinda da Inglaterra. E nesse mesmo vídeo vamos navegar por uma thread completa que analisa os pontos fracos e pontos fortes dos três candidatos a treinadores do Botafogo. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos diariamente para você ficar por dentro de absolutamente tudo, mas tudo mesmo do Botafogo de Futebol e Regatas. Esse é o segundo conteúdo do dia e já somos mais de 140 mil apaixonados pelo Botafogo, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte da nossa família e se inscreva aqui no canal do Manel, além de largar o dedo no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir o nosso conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Olha que notícia sensacional para animar o torcedor do Botafogo, que às vezes tem a sensação de que todo mundo está aí doido para meter o pé do clube, quando na verdade isso não condiz com a realidade. Nottingham Forest faz proposta de 30 milhões de euros por Igor Jesus do Botafogo. Atacante não pensa em sair no momento. Gente, 30 milhões de euros, ó, conta fácil aqui em 3 vezes 6, 18. Então são 180 milhões de reais no mínimo que o Igor Jesus está batendo o pé e dizendo que quer ficar no Botafogo. A informação é do perfil Futemais e do jornalista Matheus Medeiros. O centroavante está feliz no Botafogo e não pensa em sair no momento. A proposta chegou a valores que agradam o clube alvinegro. Mais uma vez, o John Textor comprova a tese dele. O John Textor disse que não venderia jogador nessa janela, dos craques mesmo, por menos de 30 milhões de euros. E assim ele fez com Luiz Henrique, que eu tenho certeza que sairia por mais do que 35 milhões de euros, se tanto o Luiz Henrique e o seu empresário não estivessem tão desesperados de irem para a Europa, né? Acabaram se enfiando no gelo russo, numa tremenda fria. Bom, o Igor Jesus, que me parece ser um cara um pouco mais inteligente, com uma gestão de carreira um pouco mais inteligente, entendeu que é melhor ficar no Botafogo, disputar esse primeiro semestre aqui, onde ele vai se valorizar ainda mais, disputando Libertadores nas fases iniciais, onde o nível de dificuldade dos confrontos tende a ser menor, portanto ele tende a performar muito bem. Vai disputar as fases iniciais de Copa do Brasil, vai disputar o Carioca até o final, vai disputar Campeonato Brasileiro e, claro, vai disputar a cereja do bolo, que é o Super Mundial. Aí, a partir do momento que o Igor Jesus esteja no Super Mundial, ele vai se valorizar ainda mais. Se ele conseguir marcar 1, 2 golzinhos na fase de grupo, quem sabe se o Botafogo fizer uma campanha épica e o Botafogo conseguir se classificar para as outras partes da competição, né, para as fases de mata-mata, ele pode sair daqui, certamente dessa vez não por 30 milhões de euros, mas por 35, por 40, quem sabe até valores ainda maiores. Do ponto de vista do John Textor e da Eagle Football, o Igor Jesus criou um problema para eles, porque eles já estavam negociando com Arthur Cabral, 20 milhões de euros, já estavam de olho naquele 10 milhões de euros que ia sobrar. Olha, eu recebo 30 milhões de euros à vista do Nottingham Forest da Premier League. O Igor vai, eu mostro ao mercado que eu não fico prendendo o jogador, que eu boto na Premier League mesmo, fica todo mundo feliz e sobram 10 milhões de euros no meu bolso, que eu recebo 30 à vista do Nottingham Forest e compro Arthur Cabral parceladamente do Benfica. E assim sobra dinheiro no bolso do Texas, que precisa acudir o Lyon. Pode ser que a gente tenha alguma mudança nisso daí? Pode até ser. Se o Botafogo bater o pé querendo vender o jogador, o Botafogo pode conversar com o atleta, com o seu staff e falar, olha, a gente precisa realizar essa venda, vai ajudar bastante o grupo nesse momento. A gente precisa que você vá. Mas não é a informação de momento. A informação de momento é que o Igor Jesus fica no Botafogo e todo mundo vai ficar muito feliz com isso. Do time titular do Botafogo, que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, tricampeonato brasileiro, tão esperado Campeonato Brasileiro, o Botafogo só perdeu Almada e Luiz Henrique. O Igor Jesus, sem dúvida nenhuma,
dos titulares era a bola da vez, era aquele que nós mais temíamos que de fato fôssemos perder nessa janela. Claro que tem muito tempo para o final da janela. Hoje é dia 26 de janeiro. Eu gravo esse vídeo às 1h30 da tarde. A janela vai até o dia 29, 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Portanto, é bastante tempo de janela pela frente. Pode muito bem o mercado europeu falar, não, 30 não quer? Beleza, então toma 40 e vem agora. Cara, difícil segurar. Pesa muito para o Igor Jesus querer ficar no Botafogo o fato de que o Nottingham Forest não é das equipes inglesas aquela que mais empolga os jogadores. Não é um Manchester United, um Manchester City, né? Não é um Big Six, não é um Chelsea, não é um Arsenal, não é quiçá um Tottenham, né? Que já é um degrau bem abaixo desses que eu citei agora. O próprio United recentemente, né? Recentemente não, desde a saída dos Ferguson, já se vão muitos anos desde que isso aconteceu, é uma tremenda furada, ele queima vários jogadores. Grandes centroavantes como o Lukaku passaram por lá e não resolveram nada, né? Portanto, não é também muito bom. Quem sabe o Arsenal se livrando do Gabriel Jesus, como parece que vai... Gabriel Jesus, inclusive, rompeu os ligamentos. Fica aqui, a gente deseja toda sorte aí na recuperação do Gabriel Jesus, mas o Arsenal vai precisar de um centroavante. A gente sabe que o Arsenal está em busca do Isaac, do Newcastle, que é o terceiro melhor goleador da Premier League nessa temporada, mas não conseguindo o Isaac, e é muito difícil tirar o Isaac do Newcastle. Vamos lembrar que o Newcastle é um clube que pertence ao Bin Salman, príncipe da Arábia Saudita, dono do Fundo Soberano Saudita, o fundo soberano mais rico do planeta. Então, dinheiro não é o problema para eles. E, portanto, tirar o Isaac de lá vai ser muito difícil. O sueco Isaac. Bom, mas falando de Botafogo, vamos seguir aqui, que tem bastante notícia. Está todo mundo muito feliz com essa situação do Igor Jesus optando por ficar. Parabéns, Igor Jesus, pela sua coragem de ficar no Botafogo, de optar pelo Botafogo, de optar pelo carinho da torcida e de esperar chegar um momento com uma proposta mais estratégica. Vamos falar de Bitelo aqui, tem notícia nova, a página Espaço Glorioso trouxe essa foto do Bitelo. O Bitelo aprontou para cima do Dínamo. Vamos recobrar a história aqui. O Dínamo ficou puto com a postura do Bitelo e só voltaria a negociá-lo depois que ele retornasse. Então, aquela pressão de não se apresentar, de não se reapresentar do Bitelo não deu certo, pelo contrário, atrasou a negociação. O Bitelo já era para ser jogador do Botafogo se não fosse a postura errada do jogador e do seu staff de não se reapresentar, né? O Dínamo bateu o pé, mandou ofício para a CBF, mandou ofício para a FIFA. Muita gente falou, mas a Rússia hoje não faz parte dos quadros das competições internacionais, não tem nada que reclamar com a FIFA. Não interessa se você faz parte das competições internacionais ou não. O jogador, ele responde por todas as confederações onde ele está inscrito. Ele pode não estar inscrito lá na Federação Russa, mas ele não pode ser inscrito numa confederação brasileira estando inscrito lá. E aí ele notificou a CBF e a FIFA, falando, CBF, esse cara tem contrato comigo, tu não me apronta para cima de mim não, hein? E foi exatamente o que aconteceu. O Dínamo tirou onda, para falar a verdade. O Dínamo bateu o pé, falou, vai voltar sim, senhor. Ele voltou, botou para treinar em separado. Caso de indisciplina é tratado dessa forma. O Dínamo tá certinho, irmão. O Dínamo não tá errado. E agora o Dínamo falou, lá para o dia 5, dia 6 de fevereiro, a gente vai fazer uma reunião para definir o destino do Bitelo. Ou seja, o Dínamo ainda por cima não vai dar ao Bitelo o que o Bitelo queria, que é uma velocidade na definição do seu futuro. Então, bem feito aí para o Bitelo. Eu não gostei da postura do atleta. Eu lembro que quando isso já aconteceu contra o Botafogo em algumas oportunidades, mais recentemente com a do Damian, né? Que o jogador simplesmente faz o que quer, não aparece, diz que vai para cá, diz que vai para lá, não combina nada com a diretoria e daqui a pouco ele está fora do clube, o clube fica aí na mão, sem um atleta que fazia parte do seu planejamento. Eu não gosto desse tipo de conduta antiprofissional. Espero que o Bitelo jamais faça aí com o Botafogo o que ele fez com o Dínamo, mas que sim, torço muito para que o Bitelo venha e que esse erro não volte a se cometer. Também não é condenar o Bitelo para sempre. Cometeu um erro, beleza, faz parte, passa por cima, e vamos para cima aí, porque tem muita janela pela frente aí, a gente quer muito o Bitelo no Botafogo. Vamos falar aqui também sobre os treinadores do Botafogo. A gente vive essa expectativa pela definição de quem vai ser o treinador do Botafogo. O GE trouxe hoje uma tabela muito bacana
que analisa os pontos fortes e os pontos fracos de cada um desses treinadores. Ontem eu já tinha feito uma thread que tinha feito um sucesso enorme, né? Pô, mais de 60 mil visualizações lá no Twitter, 1000 likes, 170 retweets, assim, foi um sucesso danado a thread que eu montei sobre o Rafa Benítez. Então eu decidi pegar o que o GE fez e eu enxertei, eu adicionei, eu agreguei valor ao que o GE fez, trazendo novas informações que o GE não traz, montando aqui um super fio, dessa vez não focado no Rafa Benítez, mas nos 3 jogadores, nos 3 treinadores. Então vamos falar sim sobre o Rafa Benítez, mas vamos falar bastante sobre o Tata Martino e também sobre o Vasco Matos. E você vai ver que os 3 têm pontos fracos, assim como os 3 têm pontos fortes, e qualquer um que venha, você vai ter um ponto para poder defender a vinda deles. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. GE faz comparativo de prós e contras entre Rafa Benítez, Tata Martino e Vasco Matos. Eu trouxe novos pontos fundamentais. Perfil, histórico, pontos fortes e fracos de cada um, pontos ganhos por jogo, longevidade no cargo, liderança e comunicação. Então tá aqui, ó, a planilha que o GE fez, fazendo uma brincadeira com a planilha dos influenciadores que viralizou na internet. O GE criou uma planilha do Botafogo mostrando prós e contras de Rafa Benítez, Tata Martino e Vasco Matos. Eu não vou ler todo esse textinho, porque tudo que tem aqui embaixo, beleza? Então vem comigo. Só que aqui tá mais completo do que o do GE. Vamos começar pelo Rafa Benítez, que ele fez o seu melhor trabalho, super campeão no Liverpool, entre 2004 e 2010. Dentre os 3 candidatos a ser treinador do Botafogo, ele foi quem construiu a carreira de maior destaque. Vamos lembrar que o período de sucesso, o período glorioso da carreira do Rafa Benítez, está há 15 anos no passado em relação ao último ano dessa carreira dele no Liverpool, né? De 2004 a 2010. 2010 para cá, são 15 anos. Pô, é tempo para burro, são quase 20 anos já de distância entre o sucesso que o Rafa Benítez teve no Liverpool e o tempo atual. Isso é um ponto de crítica de muitos torcedores, dizendo que é um cara que, olha, não conseguiu mais emplacar aquele trabalho todo e tal. Alguns até chamam de Luxemburgo com grife. Eu acho que é vacilo falar que é um Luxemburgo com grife. Acho que é um desrespeito tanto com o Luxemburgo quanto com ele. 2 profissionais super campeões, né? Mas, enfim, é uma tentativa de criticar um cara que está desatualizado e parado no tempo. Que eu não tenho certeza se é a realidade, tanto para o Luxemburgo quanto para ele. Após esse período glorioso, chama a atenção 2 trabalhos dele, e aí eu destaco o trabalho no Newcastle e o trabalho no Napoli. No Newcastle, superou 140 jogos, ele fez 146 jogos com uma média de 1,48 pontos por jogo. Qual é o ponto positivo? 146 jogos. Tudo que o Botafogo busca hoje é um treinador que fique um ciclo sólido no Botafogo, né? Fique aqui 2, 3, 4 anos, como o Abel faz com o Palmeiras. É isso que o John Textor procura. E ele é um cara que deu isso a diversos clubes. Ele fez isso no Liverpool, ele fez isso no Newcastle e ele fez isso também no Napoli, por exemplo. Agora, tem um ponto negativo. Apesar de ele ter ficado bastante tempo lá, 1,48 ponto por jogo é muito pouco. Muito pouco. Claro, ele estava numa época que o Newcastle, né, tipo, não era um dos principais orçamentos da Premier League. Até hoje, depois que foi comprado pelo Bin Salman, o Newcastle não consegue ser um time que se imponha na tabela. Então, realmente, conquistar ponto por jogo lá não é fácil. Mas é um ponto negativo. Já no Napoli, ele fez um pouquinho menos, 142 jogos. E ele teve uma média de 1,87 pontos por jogo. Eu destaco novamente aqui como ponto positivo o alto ponto por jogo, mas dessa vez eu trago também a alta longevidade. Então, enquanto no Newcastle ele teve baixo ponto por jogo, no Napoli ele teve alto ponto por jogo e uma alta longevidade. Eu não considero que ele teve pontos negativos, porque ele foi longevo, ele teve uma excelente média de ponto por jogo, 1,8 é uma excelente média, e foi numa época que o Napoli ainda não era a potência que o Napoli era, e ele ainda por cima conquistou títulos. Essa foto que você está vendo é de uma Supercopa da Itália que ele ganhou com a camisa do Napoli. Portanto, interessante. O que preocupa aqui? Que 2016 foi o último grande trabalho. De lá para cá foram aventuras mal sucedidas na carreira deste treinador. Então a gente chega no Tata Martino.
O Tata Martino fez o seu melhor trabalho no Barcelona, de 2013 a 2014. Portanto, um trabalho mais curto do que o maior trabalho longevo do Rafa Benítez. Mas, seja como for, foram 2 boas temporadas. Dentre os 3, é o segundo com mais conquistas. A maioria em mercados periféricos. No Barcelona, ele conquistou uma Supertaça da Espanha, que é um título legal, mas assim, não é o principal título do calendário espanhol, sequer é um título continental. Após esse período, e olha que ele tinha o Messi no time dele, né? Ele tinha aquele Barcelona. Após esse período glorioso, chama a atenção que no Barcelona ele fez uma temporada de 55 jogos, mas ele conseguiu 2,2 pontos por jogo. Isso é muito alto. Ele teve uma baixa longevidade, só ficou uma temporada, acredito que não por culpa dele, mas muito mais por culpa do clube. Fato é que ele só ficou 55 jogos. Então, ponto positivo, alto PPJ, ponto negativo, baixa longevidade. E aí, ele tem um diferencial em relação ao Rafa Benítez que eu acho que chama bastante atenção e é legal comentar. O Tata Martino ele tem experiências como treinador da seleção argentina, mexicana e paraguaia. Isso traz uma camada de experiência a esse treinador que o Rafa Benítez não tem. Isso é bastante interessante. E na seleção da Argentina, ele teve um PPJ, ponto por jogo, de 2,2, que é muito alto. Você repara que o Rafa Benítez, na sua carreira, nunca teve um trabalho onde o PPJ dele foi superior a 2. E o Tata Martino tem 2 trabalhos, um na seleção argentina, outro no Barcelona. Então, o PPJ dele é alto. Ele é um técnico que a gente consegue inferir desses dados o seguinte, que quando você dá a ele material humano e condições de trabalho, ele vai trazer resultado, ponto por jogo. Qual é o grande problema do Tata Martino? A carreira dele é, cara, uma loucura. Ele não para quieto em nenhum lugar. Ele é um cara que chega hoje, vai embora amanhã, daqui a uma temporada. Ele não é um cara que fica muito tempo. Com passagens em 3 seleções e títulos nas Américas do Sul e do Norte, ele já conhece o nosso futebol. É um ponto bem positivo em relação ao Rafa Benítez. Ele foi treinador de clubes no Paraguai, ganhou títulos no Paraguai. Ele ganhou títulos também lá no Inter Miami, na MLS. Então, ele é um cara que conhece o futebol da América do Sul e da América do Norte, especialmente da América do Sul. Portanto, bastante interessante do ponto de vista que, se você trouxer o Benítez, é um cara que não conhece nada, que vai ter um tempo de adaptação. Eu sei que você pode me contra-argumentar dizendo assim, o Arthur Jorge também não sabia nada e deu certo. O Jorge Jesus também não sabia nada de América do Sul e deu certo. O próprio Jorge Jesus é um cara que não sabia nada e deu certo. Tudo bem, são contra-argumentos. Mas seja como for, um cara que já conhece bastante o futebol sul-americano é um ponto positivo, além do fato dele ter treinado seleções e ganhado títulos por aqui e ter um PPJ maior do que o do Rafa Benítez. Existem argumentos positivos pró o nosso camarada aí, Tata Martino. E por fim, você tem aí o Vasco Matos, 44 anos, ele é um Golden Boy, um treinador em ascensão meteórica no mercado português. Ele venceu a Série B e agora é 5º colocado com o modesto Santa Clara. Chama a atenção o fato dele em apenas ele ter já 65 jogos, com uma média de 1,9 PPJ, com um time super modesto, com baixíssimo investimento. Porque o Tata Martino, vamos combinar, Argentina, seleção e Barcelona, fica fácil, né? Inter Miami fica fácil, são grandes investimentos. Rafa Benítez, Napoli, Inter de Milão, Real Madrid, Liverpool, são grandes investimentos. Esse homem aqui, no auge dos seus 44 anos, está conseguindo um PPJ alto, sendo super jovem, né? E tem essa característica de querer, ainda por cima, construir o seu nome na carreira. Então, o ponto positivo dele é o alto PPJ, ele ser jovem e precisar construir o nome dele na carreira. Jovem e precisar construir seu nome na carreira é exatamente o perfil que a SAF Botafogo gosta de ter e que deu certo com o Luiz Castro e com o Arthur Jorge, coisas que Rafa Benítez e Tata Martino já não têm, embora eles possam defender algum PPJ no mais ou menos no mesmo nível do técnico do Santa Clara. Não sabemos se ele teria competência para jogar um futebol propositivo, ofensivo e dominante, com um elenco rico e farto. Por quê? Porque ele nunca foi desafiado assim na sua carreira. Nós podemos até imaginar que ele conseguiria, mas ninguém pode cravar que o Vasco Matos faria isso. Esse foi o segundo conteúdo do dia. A gente volta às 18 horas com o terceiro. Falou? Um grande abraço.